Pode ser que apareça alguma mensagem para vocês, agora que atualizou. Então, que os mestres possam estar conosco, comparando aqui a nossa aula, para que tudo possa fluir bem e tranquilo. Bom, a mesa Essência Esmeralda, como eu venho falando para vocês, é uma mesa que trabalha a cura. Como eu falei, a cura não seria só da parte física, mas principalmente da parte energética, porque tudo é energia, nós somos energia, e a doença em si, antes dela se manifestar no corpo físico, ela acaba nos prejudicando energeticamente, assim adentrando os nossos corpos sutis, nossos chakras, até que finalmente ela se manifeste um desequilíbrio que a gente chama de doença. Claro que, apesar do foco ser mais esse lado do trabalho de cura, vocês também vão poder trabalhar a questão da prosperidade, dos relacionamentos. Vai ser um olhar de cura para isso, mas com uma outra abordagem. A gente não vai fazer como na mesa da Nisha, aproveitando que vocês têm, acredito. Não tem ferramentas, como vocês já viram, diretamente para fazer essa abertura de caminho. Mas eu vou curar na pessoa a desarmonia, o desequilíbrio que está fazendo ela manifestar aquela ausência de prosperidade na vida dela, já partindo da questão emocional, às vezes até mental, questão de falta de autoestima, falta de autoconfiança, que muitas vezes foi gerada em algum tipo de bloqueio da vida dela, seja nessa vida, em outras vidas, e está se manifestando dessa forma. Então, ainda assim, é possível trabalhar, só que não tão direto ali como a gente tem ferramentas que utilizam os cristais da prosperidade, né? A gente vai um pouco mais a fundo e até consegue expandir isso, porque você não vai trazer só um resultado ali para aquele objetivo da pessoa, mas você vai auxiliar para que aquela cura, naquele setor, ela possa seguir ao resto da vida dela, claro que de acordo com o livre-arbítrio dela, isso se manifeste de forma que a vida dela se cure nessa questão da prosperidade. Então, mesmo vale para questões de mediunidade, a gente pode trabalhar sim ele também. Algumas pessoas, a gente já vem da mesa de Saint Germain, tem a ferramenta dons espirituais, às vezes ela tem essa intenção de trabalhar, de expandir. Algumas pessoas vêm para querer saber qual tipo de mediunidade que tem, eu já encontrei clientes que tem esse tipo de curiosidade, e a gente consegue trabalhar isso aqui também, sendo que, como eu falei, não é diretamente, eu não vou abrir aqui a ferramenta, vamos fazer tal coisa para expandir a sua mediunidade, mas a gente vai conseguir analisar, identificar o que porventura esteja atrapalhando ela de expandir o dom mediúnico que ela já tem, ou que venha a manifestar. Principalmente nesse momento que nós estamos de transição planetária, a gente vem sendo bombardeado por energias tanto para auxiliar nesse processo, quanto energias negativas que não querem a nossa expansão de consciência, ou mesmo essa movimentação para ir para uma dimensão mais elevada, a humanidade como um todo. Então, até cheguei a mencionar no grupo com vocês que algumas dores, cansaço extremo, que muitas pessoas acabam associando algum tipo de desequilíbrio energético, ou às vezes até uma doença mesmo, a pessoa fica cismada que aquilo acontece, é nada mais nada menos do que esse processo. Nós temos uma ferramenta que a gente trabalha um determinado chakra que tem essa ligação com a espiritualidade, que pode ser, sim, que a pessoa já esteja manifestando alguma espécie de desequilíbrio, nesse sentido, até pelo próprio despertar espiritual. Então, essa aqui a gente já tem um trabalho um pouco maior também. A gente tem o Reiki dos Anjos Acásticos, em que a gente pode trabalhar essa questão de registros acásticos, esses bloqueios referentes a isso, fazer algum tipo de limpeza.
E, como eu venho repetindo sempre, a gente também trabalha com o comando Estelar Santa Esmeralda. E, assim, além desse trabalho, dessa ferramenta, a gente tem ali, além do próprio amparo, né, no trabalho, para que a gente possa realizar aqui, ainda que não diretamente a gente, num atendimento ativo, mas a egrégora em si está trabalhando ali conosco para auxiliar nesse trabalho. Então, essa é, de maneira geral, uma apresentação da mesa. Uma questão que sempre vocês têm perguntado para mim, alguns não estão nem aqui na aula, mas é sobre tamanho de impressão, aproveitando que eu estou nessa parte, e tamanho. Eu tenho aqui em casa já 2 tamanhos dela. Essa aqui é em tamanho A4, não está até perto aqui, né? Ela é bem pequena. Ela eu gosto de utilizar para essa questão de aula, para poder exemplificar, mas fica muito pequeno, principalmente o relógio radiestésico, que para o meu gosto, até no outro tamanho, para mim eu ainda acho um pouco menor. E eu tenho aqui no tamanho A3, que eu acredito que é o que a maioria de vocês tem, ela já é um pouco maior. Para mim o relógio ainda ficou um pouquinho. Eu quero imprimir uma no tamanho A2. E esse aqui é num papel tipo fotográfico, que ela é mais firme, mas ainda assim um pouco mais frágil. Essa aqui é um pôster em PVC. Então ela é bem firme. Ela é boa para, além do tamanho dela, né? Fácil de transportar, ela é mais firme, mas corre o risco de amassar. Aproveitando que a gente tem um vídeo aqui, né? É uma questão que tem sempre sido recorrente no privado. Como eu falei também para vocês, essa mesa, questão de cristais e tudo mais, necessário mesmo é um cristal Merkava. E outra questão também, aproveitando aqui que a gente está em aula e vídeo, é o tamanho do cristal. E como eu mencionei, depende aqui do tamanho que vocês imprimirem a mesa. Um tamanho menor, não há necessidade dela ser tão grande. Não sei se vai dar, porque essa minha é tão clarinha. Ó, a minha é bem pequenininha. Que ela é justamente ali, ela dá, na A3 ela fica até perfeitinha, né? Na menorzinha ela fica até grande, que faz parte ali da estrutura. Também tem esse símbolozinho que vai a assinatura energética, que também é me perguntado o tamanho. Também. Eu fiz ela em branco, está bem fininha. Pode sim plastificar, que é uma dúvida que me falaram. A assinatura energética em si vai na bolinha aqui do centro, também foi uma questão que me questionaram. E em termos de cristal, é isso. Não sei se todo mundo aqui viu daquele vídeo que eu fiz com ativação coletiva da mesa. Eu, às vezes, gosto de colocar também orgonite, não é obrigatório, mas você pode utilizar a energia do orgonite para ampliar o trabalho, assim como os demais cristais, mas não é obrigatório. Eu tenho aqui até um orgonite do comando estelar, tanto esmeralda, ele é verdinho, com dourado. Vocês podem também utilizar, mas como mencionei, não é obrigatório. Também tem a questão do botão ON, que já tem na aula, né? Seria os Merkavas. Deixa eu pegar aqui no menorzinho, que é onde vai aqui. Então, como eu falei, varia muito da questão de se você é destro ou canhoto, que é também aquela questão que eu falei que a mesa seria ambidestra, porque não há essa necessidade. Já vi aqui. Pode falar. Não, eu só queria que tu mostrasse assim na mesa onde vai a assinatura energética. Aponta para a gente, por favor. Aponto sim, só um instante. Deixa eu posicionar o microfone, que esse microfone meu é solto. Então, tá dando para ver daí direitinho? Sim, tá. Aqui, a assinatura, ela vai aqui, ó.
Tem dois bem embaixo. Isso. Bem no meio, E o cristalzinho, isso. E o cristalzinho aí depende. Se você for destro ou canhoto, aí vai um ou aqui, sim, ou aqui. E o seu outro dedo indicador que vai. No ponto. No botão. Isso. Entendi. E se tu tiver mais de 1 metro, como eu tenho 2, tu pode colocar o outro onde? É porque no outro, quando eu fizer a outra aula, né, mais para mim, vocês vão ver. No outro, você coloca o dedo, igual como é no botão. Não, eu sei, eu digo assim, ó, se tiver 2 metros, eu tenho 2 metros, eu queria colocar também na mesa os dois. Por exemplo, onde tu mostrou aí com a assinatura, e o outro onde eu posso colocar, que ficaria melhor. Olha, tem duas opções. Tem aqui ao lado do Mercado Evangélico, deixa eu trazer aqui. Tem aqui, né? Até tem um formatinho. Ou aqui embaixo. Pode colocar aqui também. Os dois tem o desenho, você pode colocar se você quiser. É que o outro é imenso, porque é muito grande. Pode colocar assim. Pode colocar assim. Eu gosto de colocar a Orgonite ali no portal da mesa. Ou o cristal daquele de ponta, ou a Orgonite. Eu gosto também de trabalhar. O testemunho em cima também. Isso. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Na verdade. Testemunho é aqui. Aí vai normal, como você já... Eu achava que era mais assim. Não, é aqui, onde tem o decágono triplo. Aí você coloca aqui, bem abaixo do Mestre Lorion. E o portal da mesa é aqui. Tem até o Merkaba do comando de instalação geral. Isso. Certo. Ok? E quando a gente faz o fechamento, né, a entrega, na verdade, a entrega divina, a gente, aproveitando aqui, a gente já direciona o movimento do pêndulo, né, que eu coloquei, em direção ao Sol central. Tá. E me diz só uma pergunta que eu andei por causa da cirurgia, né? Saiu um pouco falhado o seu áudio, não entendi. Nas últimas aulas. Por causa da cirurgia, eu andei um pouco afastada e acabei não estudando, não pegando, que agora quero retomar os estudos. Sim. Então, sim, a abertura do portal e o fechamento é da mesma forma que o Max ensinava, por exemplo, abrindo... A abertura e o fechamento, sim. Isso, abertura e fechamento, sim. Só a entrega divina que é um pouco diferente, que é como eu mencionei. Mas a abertura e o fechamento, sim. Nessa questão, sentido horário, de horário, tranquilo. É da mesma forma, sim. Mas se vocês preferirem, depois dessa aula que eu colocar lá para o pessoal, se vocês preferirem, eu também posso fazer aula assim. Para quem não puder participar, para fazer as explicações assim, se vocês preferirem também, eu posso tanto deixar... que eu quis participar justamente por isso, para tirar essas dúvidas que muitas vezes no vídeo, de repente, passa ou passa metido, e alguma coisa assim, vendo e conversando contigo, eu achei que ficaria melhor para mim entender e assimilar melhor até na hora de ver os vídeos agora e assistir as aulas. Até porque eu já posso conversar ao vivo, né? Já pontuando. E eu sou daquelas alunas bem chatas, sabe? Eu sou daquelas que ficam perguntando, isso, professor, isso. Não, mas tem que perguntar, né? Eu sou bem assim, sempre foi. É como você aprende e fica sem dúvidas, né? Tem muita gente que não pergunta e na hora que vai para a prática aí não sabe fazer. Então é ótimo, sim, não tem questão, não. Então, claro que pode também fazer assim, mas também não me incomoda, não. Pode perguntar assim, tem o maior prazer em explicar. E é por isso que nessas mesas novas, das novas aulas, eu tenho falado para o pessoal de ao invés de deixar só terminar a aula eu querer conversar com a pessoa nessa questão de operar a mesa. Porque eu tenho tido contato com vários alunos que eles estão com erro em coisas básicas. Então, se a base, né, não for boa, né, mais lá na frente... Eu nem mexi na mesa, assim, tipo, tá lá, tem pressa, tudo, tem os cristais, já fiz assinatura, já fiz tudo. Mas eu digo, nem vou mexer na mesa enquanto não tiver a domínio dela.
Eu penso dessa forma. Eu não vou fazer uma coisa, peraí, como é que é isso? Aí vou lá ver um pedaço do vídeo. Não. Eu quero partir para fazer a mesa, começando para mim, por exemplo, antes de fazer para outra pessoa, né, ou até como cliente, para ter certeza. Sim, porque fica complicado. Não, não é nem pela questão do cliente, né? Até para você, quando aparecer casos, porque a gente sabe que, né, no dia a dia a tendência é aparecer todo tipo de pessoa, né? Com vários Melhor tipos não fazer a coisa certa. Né? Isso. Então, tem muita gente que, às vezes, a pessoa traz um problema e ela não sabe ali como desenrolar, né? Como é que eu faço? Até, às vezes, na hora de fazer o testemunho, eu recebo muita pergunta, como é que eu coloco isso no testemunho? Então, eu acho importante, sim, questionar tranquilo. Até o tempo de fazer o curso é maior, até por isso, dá tempo da pessoa rever várias vezes e fica tranquilo. Aí, como eu mencionei, se vocês preferirem, também posso marcar. A gente sabe que nem sempre vai conseguir ter várias pessoas, mas eu tento gravar e disponibilizar e já fica mais tranquilo para a gente fazer também. Pode Então, vamos continuar. lá. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela, vamos ver se eu consigo. Eu fiz aqui. Tá aqui. Para a gente trabalhar o relógio radiestésico, porque, como eu também pego no pé, né, até nas outras mesas, na questão da anamnese, que é onde é a base para a gente conseguir trabalhar as outras questões. Nesse aqui, o relógio radiestésico, como vocês podem ver, ele já é um pouco diferenciado, porque a gente traz aqui essa questão dos chakras, não tem as cores, como acontece nas outras, mas tem a indicação deles. Os corpos sutis, que é onde a gente também pode verificar onde está ali a desarmonia, e ele tem também a questão do tempo, dias, horas, minutos. Não temos o salto quântico diretamente na mesa, mas vocês podem trabalhar ele. Não vai ser igual às outras mesas que são mais pontuais, né? Sai a ferramenta salto quântico, você questiona, mas através da anamnese você consegue sim também ter um direcionamento de quando foi que aconteceu aquela situação, ou uma questão que a gente aborda sempre, a questão de obsessores, né? Então, a gente consegue verificar ali se é dessa encarnação, o pêndulo, se não é, quanto tempo no passado, quanto tempo no futuro, se aquele bloqueio é dessa encarnação ou não, e já faz esse trabalho todo no relógio. O próprio relógio ali a gente já vai fazendo as questões. Uma pergunta só para te interromper. Tu já trabalhou, por exemplo, com essa mesa e a mesa de vidas passadas junto? Por exemplo, para fazer esse trabalho de alguma coisa que, por exemplo, tenha sido de outras vidas? Cortou um pouquinho. Você quer saber se pode usar as duas juntas? Sim, se tu já chegou a trabalhar com a mesa de vidas passadas junto com essa mesa. Com essa mesa, não, mas já utilizei ela para algumas questões. Ela não é uma mesa que eu trabalho tanto, porque acaba. Como eu sempre falo, né? Muitas vezes o terapeuta acaba atraindo um determinado tipo de cliente. Então, se eu falar para você que eu já fiz muito dessa, não é verdade. Eu atraio muita gente para a mesa de São Germain, a própria mesa da Rovena, a de Miguel, até a de Ganesha. É mais fácil para mim ou para a gente conhecido do que para cliente. Tem pessoas que, por exemplo, acabam trabalhando muito com a mesa astral. Essa é bem difícil de eu trabalhar. Oi, Vânia. Oi, Elisângela. Você pode fazer uma simulação, tipo, quando cai, para investigar o salto quântico aí, no caso, no relógio? Posso. Aqui, como está no PowerPoint, eu não vou conseguir mostrar diretamente, mas como eu falei no início, depois eu vou marcar uma aula que vocês já vão
já me conhece, né? Ah, Já tá. vou Não fazer tem como direto você para... fazer na mesa, não, né? Agora eu não consigo, mas como eu falei, depois eu vou marcar uma aula já direto só mostrando para vocês na mesa. Então a gente já vai conseguir trabalhar tudo. Então aqui eu vou fazer as explicações, né, a respeito disso, e depois uma só nisso, até para facilitar, vou pegar uma pessoa, posso até, depois se alguém se oferecer, eu pegar alguém, fazer como se fosse um atendimento mesmo, do início ao fim, para vocês verem desde a abertura direitinho, né? Aí sim, na mesa, a posição, né, de cada coisa. Tá ótimo, então. Então, a gente faz isso. Até a questão da anamnese, eu estou pensando, mas vou ver a questão de tempo e tudo mais, para depois fazer um curso, alguma coisa assim a respeito da anamnese, que eu também é outro ponto que eu vejo, né, que muitas pessoas não sabem muito o que perguntar, né, não, dependendo do que aparece do cliente, às vezes se perdem no que perguntar. E como eu falo... Eu sempre penso as frequências primeiro. A primeira coisa que eu faço quando você... Sim, então, as frequências, como eu gosto de falar, nessa primeira entrevista com o cliente, dependendo do que ele argumentar, qual é a queixa dele, às vezes a gente já tem mais ou menos um perfil que a gente pode confirmar ou não, né, aqui na mesa. A gente já acaba com umas dicas do que pode ser e já questiona mais diretamente. Como eu gosto de fazer também, é aqui pelos chakras e os corpos sutis. Dependendo do que der aqui, qual está bloqueado, às vezes a gente já entende o que está se passando com ele. É isso que eu faço, eu já faço uma medição das já verifico os chakras, já em seguida já começo a fazer os chakras da pessoa e já equilibrar, em seguida já partir, já começa equilibrando todos os chakras e depois aí já vou perguntando, já vou fazendo o que tem que fazer, as ferramentas. Então, mas tem também essa questão. Não necessariamente você precisa já ativar. Não é que está errado. Não é uma crítica como você faz. Não, mas, às vezes, nem necessita ativar a ferramenta para os chakras. Às vezes, no próprio trabalho da ferramenta, seja nessa. Porque não sei, é uma coisa que eu já peguei minha, assim, de já começar equilibrando a pessoa, sabe? É uma coisa minha, assim, que eu já... É a minha maneira de trabalhar que eu já peguei assim, para fazer, sabe? Eu tenho um sistema, assim, que eu já... É aquilo ali que minha espiritualidade já me direcionou para isso. Então, eu já peguei esse sistema. Mas eu sei, claro, cada um trabalha do seu jeito. E, como a gente já tem mais ou menos uma ideia, né? Que os chakras são os nossos centros de energia e que é através dele que nós fazemos as trocas de energia com o universo, com o ambiente que nós estamos. Então, de acordo com a nossa interação, no nosso dia a dia, a gente acaba trazendo algumas questões para os nossos chakras. Aqui nós temos, além dos chakras tradicionais, que é o da coroa, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo, umbilical e básico, alguns que o pessoal fala que são chakras transversais, tem essa nomenclatura. E deles aqui, o que a gente vai trabalhar na mesa é a estrela da alma, que fica aqui, deixa eu tirar aqui. O estrela da alma já fica um pouco acima do nosso chakra coronário, que é como eu falei, é onde a gente vai fazer as trocas com o plano astral. Normalmente, algumas pessoas que já estão vindo nesse processo de despertar espiritual trazem alguns tipos de bloqueios, algumas vezes está sendo afetado de alguma forma. E acaba fazendo essas trocas energéticas de maneira nociva e traz o desequilíbrio ou ajuda a ampliar a questão da depressão, ansiedade, síndrome do pânico, às vezes algum tipo de desordem
muitos médicos acabam taxando como algum nível de esquizofrenia, justamente porque essa conexão com o plano astral está de maneira desarmônica. E o outro chakra é o chakra estrela da Terra, que a gente já havia trabalhando ele, mas não com essa nomenclatura, seja no Reiki ou alguns outros sistemas. A gente fala muito em aterrar as energias. Nada mais é do que ativar esse chakra, para que a gente possa fazer as trocas energéticas aqui, com o nosso plano. E o que acontece quando a gente encontra problemas no nosso chakra estrela da Terra é aquela sensação de estar meio desconectado com o mundo. A pessoa fica muito aérea, muito... Vamos usar o termo desastrada, vai. E ela fica tão alheia ao que está acontecendo que ela, às vezes, sofre mini acidentes, ou até mesmo a sensação de apatia, né? A gente vê muito isso. A descaracterização, despersonalização também, são alguns pontos que as pessoas nos trazem. Então, acho que todo mundo conhece os chakras, é só mesmo para a gente dar uma revisada. Esse material já está disponível? Ainda não, mas quando eu colocar lá uma apresentação dos chakras, acredito que sim. Mas após aqui eu vou enviar também essa gravação, deixar lá e já acrescento para vocês. Eu falo apostila mesmo, entendeu? Ah, sim, já vou para disponibilizar para vocês também. Já vou dar uma adiantada. Eu queria adiantar as iniciações para vocês, para depois já também trazer isso. E eu estou vendo de como disponibilizar também a versão livro dela, para quem quiser. Aqui. Aqui uma visão de como seria o funcionamento dos chakras, né? Por conta do nome, que também é conhecido como roda, porque eles estão em constante movimento. A gente acaba vendo a imagem dos chakras, né, como estático, mas na verdade eles estão sempre em movimento. E aqui, alguns já são conhecidos, né? Os chakras, as suas funções e disfunções, que é naquilo que eu falei, que é da onde a pessoa traz, às vezes, alguma queixa, e na anamnese, aí, pelo bloqueio do chakra, a gente já entende, para conversar até após, né, no relatório com ele, do que é que está acontecendo com ele, né? Tem clientes que vão querer só o benefício, vamos dizer assim, não quer só se livrar daquele problema. Alguns gostam de compreender um pouco mais do porquê, né? O que está acontecendo isso comigo, o que eu posso fazer após o tratamento da mesa, né, para conseguir me manter energeticamente bem. Então, alguns pontos que eles trazem aqui dos chakras, as disfunções do chakra básico aqui, temos a raiva, a impaciência, apego, materialismo, culpa, vergonha, sexual, a disfunção, controle, sujeição ou desvio de sexualidade, rejeição, solidão, ressentimento, vingança, ciúmes, depressão e inveja. Que eu até já cheguei a mencionar com vocês que muitas vezes, quando chega uma pessoa com uma queixa de depressão, que quase sempre, né, os chakras inferiores dela estão, de alguma forma, ou bloqueados ou sobreativados. E também é o contrário, né? Quando chega uma pessoa que já tem até a questão do vício em sexo já apareceu, alguns clientes para mim, é porque esse chakra está superativado e acaba trazendo isso. O plexo também está ligado à ansiedade, à preocupação, indecisão, preconceito, desconfiança. Então, acaba sendo, como mencionei, mais esse conjunto dos chakras inferiores, com algum tipo de bloqueio, trazendo, né, algumas características e algumas queixas que a pessoa vai chegar para a gente. Quando já vem para o chakra cardíaco, a pessoa já traz também a depressão, nem sempre acontece. Já peguei clientes que tinham um quadro de depressão e o chakra cardíaco não tinha esse bloqueio. Mas por ele trabalhar com o amor incondicional, a união,
o que acontece também é que pessoas após algum término amoroso, né, acaba trazendo essa condição para a gente. Chakra laríngeo, fracasso, apatia, desespero, limitação, medo, insegurança, autorreprovação, submissão. Então, quando a pessoa que passa por problemas no trabalho, até mesmo familiar, mas também no trabalho, acaba tendo já algum tipo de bloqueio no chakra laríngeo, que a gente fala que ela não consegue pôr para fora, seja a ideia dela, ou seja porque é o medo de fracassar, é o medo do julgamento, né, e ser criticado. O chakra frontal, ele já traz a questão da ganância, arrogância, tirania, rigidez, alienação. Ele é ligado à intuição, ele fala que paranormalidade vai ser a mediunidade, a percepção extrasensorial e o raciocínio lógico. Então, a disfunção dele acaba atendendo para isso. A pessoa acaba ficando muito materialista, que é essa questão, né? A ganância nada mais é do que aquele desejo de ter incontrolável. O coronário, também com as ligação com as energias superiores, ela traz também as neuroses, as irracionalidades, as desorientações, fobias, histeria e obsessões. Aqui, tanto a obsessão sem ser espiritual, quanto a obsessão espiritual. Então, através até da combinação dos sintomas, a gente já tem mais essa ideia de qual chakra está bloqueado e qual ali a gente já encontra qual a causa do que está acontecendo na vida da pessoa. Isso aqui que eu falo, como eu já repeti até algumas vezes lá no grupo, é mais pela questão do relatório, para que a gente tenha ali para mostrar para a pessoa, porque muitas vezes, não sei se é o caso de vocês de atenderem à distância principalmente, às vezes a pessoa ela fica um tanto insegura se aquele trabalho realmente foi feito, se a gente fez alguma coisa. Eu gravo as sessões, eu filmo fazendo toda vez, desde a visita, da conexão da pessoa, tudo até o final. Eu sempre gravo e mostro para a pessoa. Não, mas trabalho, mas eu gosto de fazer assim, eu gosto que a pessoa veja o que eu fiz, eu explico durante o que eu estou trabalhando. Às vezes até tiro uma carta de tarô. Eu faço um atendimento bem original, assim, bem divertido, né? Só aparelho. E é ótimo, é como eu digo. Gosto muito de ver. A mesa ela é a nossa base, né? Apesar do instrumento ser igual para todos, independente se é essa ou as outras, mas é a gente que dá o toque especial no atendimento. Então, até como o Max até falava, né? Que a gente pode sim usar a nossa intuição como essa. Essa mesa eu deixei muito aberta essa questão, justamente porque eu queria essa interação também do operador. Como eu falei também, é uma forma também da mesa trabalhar com vocês. Ela ajuda também a gente a expandir a consciência. A ferramenta não trabalha só no consulente, ela trabalha também no operador, até porque para operar elas, vocês vão acabar tendo acesso a energias, ao trabalho dos mestres, né, como tem as sintonizações nesse processo, em que cada um, na medida ali do seu conhecimento, do que for aprendendo, pode trazer para o atendimento, pode ampliar ali o trabalho. E, claro, tanto na questão do retorno sendo o maior número de clientes, quanto em auxílio mesmo para as pessoas que virem, né? Nada mais satisfatório, né? Da gente conseguir trazer um bom resultado para quem passou ali pelo trabalho. É isso, deixar a pessoa bem, tudo. Então, eu uso toda a minha energia, todas as minhas ferramentas que tenho, eu uso para até muitas vezes tirar uma carta para sentir também a energia da pessoa, como a pessoa está vibrando. Eu acho bem interessante. E às vezes até uma orientação complementar, né? Porque claro, a carta acaba trazendo essa questão. Continuando, então, o próximo ponto que a gente tem ali no relógio radiestésico são os corpos sutis, como eu mencionei.
Os 3 primeiros são ligados à nossa individualidade, que são ligados ao nosso eu superior. E eles não costumam mudar, né? Porque é a nossa essência. Então, nós temos o corpo átmico, búdico, causal. E o que a gente chama de eu inferior, já são mutáveis, que tem a ver com a nossa personalidade, que a gente vai desenvolvendo aqui ao encarnar, que é o corpo mental inferior, corpo astral, corpo etérico e corpo físico. Deixa eu aproveitar, pegar minha colinha aqui, de cabeça não sei. Passar para o próximo. O Atma, o espírito mais elevado. O corpo búdico, a alma consciencial, pequeno sol, pelo formatinho dele, é a alma intuitiva, ele tem esse formatinho de ponta de lança, a alma moral, sol e chama. O corpo átmico, ou íntimo, também é chamado de Deus interno. Ele é o real ser, o íntimo mesmo de cada um, e é o que está além do tempo e da eternidade. Ele não morre e se reencarna, é absolutamente perfeito. O próximo, corpo búdico, ou da consciência, é o corpo totalmente radiante que todo ser humano possui, porém, ainda não está intimamente ligado. O próximo, mental superior, ele é o corpo da vontade, é o corpo causal que vem a ser o veículo da alma humana. No ser humano comum e corrente, esse corpo ainda não está formado, tendo encarnado dentro de si mesmo apenas uma fração da alma humana. E a tal fração é denominada essência. O corpo mental inferior, ele já trabalha mais a questão do ego da gente. Mental inferior é um corpo constituído de matéria mental. A mente elabora os pensamentos que se expressam por meio de cérebro. Pensamento, mente e cérebro são 3 coisas totalmente distintas, sendo possível dominar a mente submetendo-a à vontade do ser. O corpo astral, ou corpo dos desejos, é um veículo. Esse veículo é um corpo mais sutil que o etérico, e nele tem a sua vivenda os sentimentos e as emoções. Na hora de vigília, ele envolve completamente o corpo denso. E durante o nosso sono, ele normalmente, a gente abandona ele, que é a parte densa do nosso corpo, utilizando no corpo astral como veículo. No homem comum, ele não é tão consciente do que se sucede no mundo astral, enquanto dorme. Muitas vezes a gente acaba recordando parcialmente e dirá que sonhou. E o duplo etérico, ou vital, no organismo humano, ele é o bioeletromagnético, é o assento da vida orgânica. Nenhum organismo físico poderia viver sem o corpo vital. Cada átomo do corpo vital penetra dentro de cada átomo do corpo físico para fazê-lo vibrar intensamente. E por fim, que é o último, né, que é a soma de todos esses corpos, o corpo físico, também chamado de somático. Ele serve para nos manifestarmos no plano tridimensional, né, que já está se transformando, né, chamando comumente plano denso, que é onde a matéria tem completa manifestação. E aqui a gente volta para o que eu falava no início. Nosso corpo que tem essas 7 divisões. Então, quando acontece a questão da doença, é um desequilíbrio. Um desequilíbrio que acaba cometendo um desses corpos, e muitas vezes um daqueles outros chakras, e se manifesta ali em forma de alguma questão. Como vocês podem perceber, os mais inferiores, que são ligados ao nosso ego, eles têm já algumas questões já voltadas para a nossa maneira de se relacionar aqui nesse plano, né? Como ele traz aqui, o corpo astral, fala da sensibilidade, os instintos, emoções passionais, animalizadas, grosseiras, vícios e tudo mais. Então, quando vem alguma pessoa que traz algum problema recorrente de algum vício, ou às vezes uma percepção errônea da própria realidade, às vezes ela está muito presa num trauma, algum acontecimento na vida dela, então a gente já acaba tendo uma noção de que um desses corpos já estão sofrendo algum tipo de desequilíbrio. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, uma depressão,
Às vezes a gente traz ali no momento da anamnese, tenta descobrir do porquê. Às vezes a pessoa traz o motivo que aconteceu na vida dela, que ela desenvolveu aquela depressão, mas às vezes não. Às vezes ela só tem aquela sensação e te relata. Então a gente já consegue ter uma noção de qual desses corpos está sendo prejudicado e o que ali ocorreu na vida dela para causar aquela desarmonia. E a gente consegue, novamente, como eu falei, na questão para o relatório, para essa explicação da gente, a gente consegue falar para ela aonde ela deve trabalhar para que possa ampliar os benefícios de trabalho da mesa. E mais para frente, quando a gente vê as ferramentas, a gente também consegue entender o trabalho dela, né? A gente, tal ferramenta, ela é importante porque trabalha para isso. Do que eu tenho atendido com ela, é muito comum a gente encontrar muitos bloqueios no corpo astral, justamente por eles serem ligados às emoções e tudo mais, no corpo mental, muitas vezes no superior, justamente ligado ao orgulho, apego. É muito comum a gente encontrar esses dois com algum tipo de bloqueio ou desequilíbrio. E o segundo acaba sendo o corpo mental. Quando a pessoa já manifestou algum tipo de desequilíbrio, a doença em si, quase sempre ela já vai aparecer para você que está em desequilíbrio do corpo físico. A gente sabe por isso, então, que aquela desarmonia ela foi penetrando no corpo dela de tal forma até se manifestar ali. Tem até no filme do Shrek, eu não lembro agora se foi o Boo ou o próprio Shrek que ele fala que as pessoas são como cebolas pelas camadas. E é bem isso, como vocês podem ver, o corpo físico ele acaba se desdobrando energeticamente em mais 6. E é o conjunto dele que forma o que a gente vê, né? O que você vê de mim, o que eu vejo de você, o corpo físico em si. E aqui nós temos... Só um minuto, Fernando. Pode perguntar. O tratamento da depressão, por exemplo, a gente sabe que tem muita gente que toma até medicação. Tudo. Já teve pessoas que tu atendeu, por exemplo, tomavam medicação, faziam tratamento psicológico, com psiquiatra ou psicólogo, que pararam depois de tratamento com a mesa, por exemplo. Não digo com essa específica, mas quanto vezes. Olha, eu não posso te dizer pararam, porque às vezes a pessoa, depois de certo tempo, ela não tem um contato. Então, eu não sei até que ponto, e até porque eu nem recomendo. Mas, assim, de pessoas próximas a mim, familiares, pelo menos a diminuição do medicamento, eu já acompanhei, sim. Já acompanhei muito o processo da crise. Às vezes eu atendo muita pessoa que a pessoa está em crise, não só com essa, às vezes com a de Saint-Germain também, que a pessoa está num momento de crise e eu já tive de terminar a mesa e a pessoa melhorar quase que instantaneamente, a pessoa fica até surpresa comigo e tudo mais. E às vezes não, às vezes demora um processo, porque essa mesa especificamente, como eu falei, como ela trabalha em níveis, então a gente não trata só ali o acontecimento e ela vai aprofundando mesmo o tratamento. Como tu falou, você botou a câmera, vai tirando. Sim, então nessa aqui o trabalho é um pouco diferente. E o que eu costumo falar também é que depende do caso. Às vezes a pessoa está precisando da energia daquela mesa, a energia, às vezes, vamos dizer que da chama, né? Então, às vezes, eu trabalho com essa agora, mas saía muito a questão da mesa de Saint-Germain, porque muitas vezes a pessoa ali está cometida tanto às vezes, o próprio pensamento recorrente, né, que o desequilíbrio ali provoca, no passado, né, naquela questão que prejudicou e tudo mais, que ela fica presa, né, como se ela ficasse presa naquele momento. Então, ela precisa de uma limpeza, algo ali que dê um sacode mesmo, a palavra é essa, que dê um sacode ali energético para que tire aquela camada e ela possa ter uma percepção.
também acontece. Às vezes a gente não consegue curar efetivamente, mas a pessoa acaba despertando para ali que ela precisa movimentar, ela precisa sair disso. Que aquela situação para ela não tá legal. Então, tem esses desdobramentos. Às vezes acontece sair mesmo do Arcanjo Miguel. E, às vezes, até pelo próprio trabalho, né, o raio azul, o raio da fé. Então, às vezes, a questão da depressão dela está vindo de uma falta dela de fé mesmo na vida, fé mesmo. Muitas vezes ela passa por algum momento mais traumático, né? Então, acaba tendo essa questão da espiritualidade abalada. Ela também alguns desdobramentos que eu vejo da pessoa estar com depressão e ela acaba se afastando dessa conexão com a própria espiritualidade. Então, às vezes até me surpreendo. Eu acredito que vai sair alguma coisa relacionada à vibração e às vezes sai para trabalhar justamente a reconexão com o anjo da guarda. A energia do anjo da guarda, muita liberação emocional, e tem todos esses pormenores. Então, porque a própria depressão, ela é uma doença multifatorial, né? A gente vê muito ali no físico quando o negócio já estourou, né? Já tá crítico. Às vezes a gente consegue ter até uma certa sorte, digamos assim, de ainda estar no início, né? Então a gente ainda consegue trazer maior, mas às vezes a pessoa já vai deixando, até porque muitas vezes a pessoa vê como algum tipo de frescura, às vezes a própria desarmonia, o bloqueio da pessoa no corpo mental, a questão do orgulho, do ego, ela não quer se dobrar para pedir ajuda. Então, muitas vezes é essa questão, aconteceu aquela situação para ela, e ela está tão presa ali que ela não quero que os outros se intrometam, me vejam como fraca, me vejam como dependente. Então, tem todo um desdobramento, né? Cada um, às vezes, está num ponto. E tem uns que não, mas tem uns que eu atendo que apresentam um quadro e, às vezes, não está nem tomando a medicação e já tem uma melhora. Mas o que acontece é que a pessoa também está mais aberta a isso. Quando ela chega a procurar, porque, não, eu não estou me sentindo bem. Eu acho que essa diferença também, quando ela tem mais consciência, que ela está, no caso, numa crise depressiva, que ela está se auto-sabotando, alguma coisa assim, que ela quer modificar. E tem aquela pessoa que acha que, de repente, as outras são culpadas, né? Sim, tem não muito quer enxergar isso que está dentro dela. Então, aí tem a diferença entre o que pode ser feito e o que vai ser trabalhado na pessoa, né? Sim, aí tem essa questão também. E tem um outro ponto também. Às vezes a depressão ela é consequência de um ataque espiritual. É isso que eu estava pensando agora, que eu falando. Tem outro ponto de tem a questão espiritual. Sim, aí o que acontece é uma baixa energética na pessoa. Então, o trabalho que a gente já vai fazer é trazer aqui a energia, o equilíbrio energético que ela perdeu. Muitas vezes ela já traz aí sim, nos corpos mais superiores, mesmo, que ela acaba embaralhando nela a percepção da realidade, né? Já traz naquela questão que disse das obsessões. Às vezes a pessoa... As obsessões dos jovens, né? Que tem pensamento sim. Isso é obsessor, isso é um clássico, porque acabou ligando, né, energia com aquele espírito, às vezes em consequência de um ataque que a família leva. Como muito se diz no popular, né? Às vezes não pega na pessoa alvo principal, mas acaba atingindo alguém da família que está mais fraco, digamos assim, energeticamente no momento, principalmente jovens que eles não estão tão ligados à espiritualidade, né? Não é tão comum. Não. Aí acaba trazendo essa questão e vem com força, né? Cada vez mais comum, né? Que a gente também vê que é cada vez mais comum as famílias não darem essa orientação espiritual para os jovens. Então, acaba sendo mais fácil. É muito materialismo, né? As pessoas estão muito apegadas na matéria, no dinheiro, no sustento, na sobrevivência. E no próprio ego mesmo, é difícil hoje em dia os pais, às vezes, fazerem concessões, deixarem de fazer algo por conta dos filhos. Né?
Sim, ele já para vem... saírem com os filhos, para brincar. Sim, eu tenho uma amiga que é professora e ela estava falando que hoje ela teria que trabalhar cedo, aí eu ainda brinquei, falei assim, se forem, né? Até porque na minha época era mais comum pós-feriado sala vazia, né? Que os filhos não iam. Aí ela brincou que nada, vai estar lotado, porque hoje em dia só falta os pais jogarem os filhos pelo muro. Não, eles não querem nem férias, né? Eles não querem nem que os filhos tenham férias. Jogar pelo muro da escola. O modo muito dedicado com a pandemia foi, então, nossa. Sim, como eu falei, muita gente reclamou da pandemia, porque foi o momento que eles tiveram que lidar com os próprios filhos, né? Não tinha mais para jogar para a professora. Muita gente perdeu a paciência, está se sentindo sobrecarregado por isso. Não conhecia o próprio filho, o próprio esposo, porque na vida corrida, né? Vai como tá, só se vê algumas horas, então é mais fácil de você tolerar, né? Do que viver. Então, acho que esse é o último, acho que sim. Eu fiz nessa primeira aula para a gente ter esse apanhado, então eu vou deixar agora as outras questões que vocês quiserem que já tem da mesa, que vocês já chegaram a ver ou não, para que a gente possa tirar algumas dúvidas, que a grande parte, para se entender como se desdobra, né, o atendimento, para mim é um relógio, mas é porque eu sou meio fã mesmo dessa parte da anamnese, de análise, né, antes de fazer o tratamento em si. E, como eu falei, se vocês gostarem desse tipo, eu posso fazer também, falando das ferramentas, a gente faz a próxima... Eu acho que é legal, sabe por quê, das ferramentas, porque são muito detalhe, muita ferramenta. Então, para a gente aprender, seria legal, claro, tu dividir em módulos, de repente, hoje eu vou pegar o relógio e tal, cortar as ferramentas. É porque eu acho que o Zoom tem limite, né? Que apareceu até uma publicação. Eu acho que é 1 hora, se não me engano. Mas ela é uma mesa muito complexa, né? Então vai ser bem interessante a gente pegar assim, e aprendendo aos poucos também, separando ali, por exemplo, pegar tal, ali outras ferramentas, tal, naquele outro, em cada parte da mesa, assim, simplificando bem, cada ferramenta por trabalhar, vai ser bem bacana, Ivana. Uhum. Já na primeira aqui, que é o central, né? A gente estava falando, deixa eu puxar para cá, aproveitando que a gente está aqui. Como a gente falou, a assinatura energética é bem aqui, nesse centrinho. E o MECA vai dependendo se a pessoa for canhota ou destra, ou do lado de cá ou do lado de cá. E como eu te falei, você pode colocar o outro MECA que você tem aqui ou aqui embaixo. Não tem problema. Ou, dependendo da cor, você pode colocar tanto aqui no meio evangélico. Tu começa com qual? No caso, tá. Botou ali o testemunho, assinatura, total, abriu. Começa a perguntar, fez as medições, tudo. E ele vai apontando, no caso, por exemplo, ele aponta para esse relógio da direita ou da esquerda. Como é que mais eu gosto de seguir uma ordem. Eu sigo aqui pelo centro, seria o Sol central, né, que seria a conexão com o Criador, e vou no sentido horário. Como ela não tem, não é tudo centralizado, né? Então ela tem a ferramenta de passagem. Então, quando precisa mudar, ela vai indicando. Aí você vê que todos eles têm. Aí eu vou fazendo essa movimentação até chegar aqui e volto para o centro. Quando eu chego no centro... Uma dica, então, para te começar as aulas. Começa como tu costuma fazer, ensinando pelo centro, vai sentindo horários, as ferramentas, até chegar no final. Porque é questão de gosto, não tem... Não, mas eu acho que faz sentido, sentindo horário, né? Dá para frente. Além de eu achar que é a ordem, né? Até pela questão do trabalho mesmo. O que vai abordando cada um. Aqui no centro, como vocês veem, são os mestres. A única que foge um pouco aqui é a chama trina e a chama violeta, fazer a transmutação. Mas, já dando a dica, o mestre Larion também, ele é uma ferramenta, então, às vezes você vai sentir o pêndulo puxando para baixo, eu acredito também, essa questão que você está falando, né, como eu vou saber. Então, ele puxa, assim, às vezes para baixo, você sente a puxada,
que é para trabalhar com ele. Na questão dos mestres, eu não coloquei um decreto fechado. Por quê? Às vezes a pessoa pode, eu conheço algumas pessoas que têm trabalho de canalização, e elas gostam, e a questão também que eu falei da personalização da mesa, eu sou extremamente a favor de você ativar ali, muitas vezes vem na intuição, no momento. Eu faço assim, eu sempre chamo eles, né? Eu chamo lá uma cidade, você chama os raios das chamas, e assim que eu faço nas mesas, mesmo as que não têm, no caso os mestres, né? Eu sempre coloco eles. Mas como a gente tem aqui, por exemplo, o Arcanjo Rafael e a Mãe Maria, muitas vezes ela é ativada para essa questão da liberação emocional. Então, a gente tem vários decretos ali. Então, eu acho mais bacana você trabalhar ali com o que você sente mais afinidade do que eu te impor um decreto para ali. Até porque muitas vezes vem na hora, até eles dão aquela soprada, né, do que precisa, e às vezes vem até o que está acontecendo com a pessoa, por que é aquela ferramenta. Recentemente eu já tive, ao momento de ativar, de dar o comando mesmo, ativando a mesh e tal, e veio. A pessoa estava muito ressentimento, muita mágoa presa ainda. E eu fiz a ativação, depois questionei, olha, aqui ao ativar essa ferramenta, me veio isso, que aconteceu isso e isso. E a pessoa realmente falou. Não quis entrar em detalhes, tudo bem, mas ela falou assim, realmente, eu estou passando por um processo, uma pessoa me magoou muito, estou com um ressentimento disso, eu sei que vai passar, né? Mas claro, na hora do choque, todo mundo se abala. E vem muito disso. E também, como eu falo, que tem algumas ferramentas, por exemplo, o Arcanjo Rafael, tem a espada do Arcanjo Rafael, que é uma espada que corta as ligações emocionais negativas. Eu ativo todas as vezes? Não. Ela não é a parte assim, de trabalho, mas às vezes eu vou ativar e é na hora. É a espada. Nesse caso aqui é a espada. Sim. E eu vou, ativo. Até então, trago aqui também para a pessoa sempre ter tido bons resultados. Assim como a mestra Palas Atenas, que ela também trabalha a questão da justiça. Então, aqui também, como eu falei, dos outros trabalhos da mesa, às vezes eu não sei, porque a pessoa não às vezes nem comenta comigo, mas às vezes a pessoa está com alguma questão de processo na justiça e já saiu aqui. De sair ela na mesa e me ver na hora e eu questionar, olha, você me pediu para fazer a mesa para isso, mas no momento aqui da mesa, houve essa questão aqui com a mestra Paula Atenas, tem algum processo sendo na justiça? E a pessoa fala, eu tenho sim um processo de família, ou seja, acaba sendo alguma coisa emocional, que está não sei quantos anos na família, que está uma briga, que está ser com os parentes que já não se fala, né? Aquela questão que a gente sabe. E na mesa acusar. E a mestra também, ela atua na questão da verdade. Da verdade que você precisa saber sobre uma situação. E eu já atendi uma pessoa que ela foi desempregada injustamente de um local em que ela era concursada. Mas eu agora esqueci o termo, mas é quando a pessoa já está definitiva. Exonerada, uma coisa assim. Ela foi exonerada, mas não Exonerada. Isso, não tinha sido exonerada com algo que justificasse. Ela não cometeu nenhum tipo de falta grave. E foi ativado para que fosse mostrada a verdade sobre essa situação. Para que fosse desvendado disso também. Então, ela foi entregada? Sim, e eu passo também, nesse caso, que tem um decreto bem simples dela, até na internet. São 3 frases que você pode utilizar tanto para a verdade ou para a mentira. Você pode pedir para que seja revelada a verdade sobre a situação ou o que tem de mentira, que está ali oculto. Também as duas formas. Essa mesa tem muitas coisas, muitos detalhes, que bacana. Gostei. Sim. Aí daí você pode desdobrar aqui, dependendo. Às vezes, como eu falei, às vezes a pessoa pode trazer, mas às vezes vem na hora. Às vezes só vou saber na entrega do relatório. E, às vezes até fico meio assim, mas a pessoa confirma. Acaba sendo até surpresa para mim também.
Ali nós temos o Elohim Vista e Cristal. Ela trabalha a nossa essência cristalina e ela também trabalha o nosso olhar para ir além daquilo que a gente está vendo. Mostra aí que eu não estou vendo. Aqui. E aqui. Eles são os únicos que estão em par, na mesma direção da Mãe Maria. A Mãe Maria do outro lado, né? Isso, a Mãe Maria aqui, isso. isso aqui. Além de trabalhar essa essência cristalina, nessa questão, o Elohim Vista é também chamado do olho que tudo vê. Então, ele também traz para a gente... Sim, aí a gente já consegue trabalhar bem além. Tanto a questão da mediunidade também aqui, quanto de ver além do que está acontecendo, né? Uma percepção maior, que muitas vezes a gente acaba com algum problema, e a gente fica focado ali no problema, e às vezes a solução está apenas num detalhe mais ali, mas a gente está tão preso que não consegue ter essa percepção. Então, auxilia também nesse caso. Né? Sim. Você tem que soltar. Exatamente. Né? E também... Aqui, que são... Oi? Esses outros acima são os arcanjos? Rafael. Então, aqui é Arcanjo Rafael, aqui é a Mestra Palas Atenas. Ah, tá. Em cima. E aqui é a Chama Trina, aqui é a Chama Violeta, que é um lótus violeta. Aqui é a ferramenta de passagem. E, como eu falei, você pode ativar com decreto ou só mesmo a ferramenta. Também não é obrigatório, mas eu sei que tem gente que gosta, tem gente que conhece alguns, né? Já tem acesso a alguns decretos dos mestres e pode utilizar, sim. O mestre Larion, o mestre trabalha a verdade, né? A cura também. Então, ao fazer ali a mesa, a gente pode fazer esse pedido, né? Que possa a chama da verdade trazer ali para a pessoa aquela energia, direcionar as energias de cura. Mesma coisa com o Arcanjo Rafael, que ele possa derramar ali, se for, no caso, algo que já esteja no físico, as energias nas células, nos átomos, os bálsamos de cura direcionados para ele, para a pessoa em questão, para que possa ali ser trabalhado. A chamatrina, né, nem tem tanto como você já conhece, a ativação do eu crístico. Também, às vezes, a pessoa está tão abalada pelo que foi, ela está tão desconectada dela mesma, que precisa ser ativada essa chama, o eu crístico, dentro dela, para que possa seguir. E dessa parte, assim, de maneira mais abrangente, é isso. Nas próximas ferramentas, a gente já vai fazendo um outro tipo de caminho, como temos aqui o Metatron 1. O Metatron, que ele trabalha com a geometria sagrada. Todo ser vivo, né, tem dentro dele essa constituição da geometria, e é por isso que eu gosto de seguir, como eu vejo aqui, a ligação com o divino, né, como eu falei, o Sol Central acaba sendo a conexão. Pode só citar todas as ferramentas, já citamos você, agora começar nessa ordem, e para a gente fechar essa aula, citar todas as ferramentas aí, nesse sentido horário. Só ir citando uma ferramenta, só para a gente visualizar. Sim. Aí, dessa aqui, como eu falei, é a seção, né, dessa ferramenta, Metatron, que a gente trabalha com essa essência divina. Então, essa primeira aqui, a gente vai fazer um alinhamento. É difícil de sair. Das mesas que eu já fiz, eu acho que só saiu uma vez. A pessoa estava com alguns problemas. É a ferramenta que trabalha o eu superior. Ela faz essa ligação com a nossa essência divina mais elevada. O nome da ferramenta é eu superior? Sim. Ah, tá. A próxima aqui são os mestres ascensionados, que não está como nas outras mesas as representações, está só a representação de Saint Germain, mas ele acaba sendo, de certa forma, uma homenagem, né? Que a gente veio dela para cá. A próxima aqui são as chamas, os raios cósmicos, na verdade. Aqui é a representação do chakra Estrela da Alma, aquele que a gente conversou no início. A gente vai trabalhar essa conexão, esse bloqueio que pode estar havendo com os planos mais elevados, né? Com essa conexão com os planos mais elevados.
é a ferramenta Merkaba, que a gente vai trabalhar o veículo de luz da pessoa, pode ser que esteja algum tipo de desarmonia. Aí aqui a ferramenta de passagem, que é comum a todos eles. No próximo aqui, nós temos o Merkaba Angelical, em que a gente vai trabalhar aqui só ferramentas ligadas aos anjos, já facilita. A primeira aqui, Arcanjo Miguel, que é como eu falo para vocês, apesar de estar aqui, eu coloquei aqui de propósito só o símbolo radiestésico, que é um pantáculo dele, mas, como eu sei que muitas pessoas têm, saindo dessa ferramenta, você pode questionar se você pode trabalhar, seja a espada, o escudo, qualquer outro... Uma ferramenta. Sim, qualquer outra ferramenta do Arcanjo Miguel ali, então fica livre. Até porque, dependendo do caso, né, de cada caso, às vezes a pessoa está em algum processo de obsessão, ou apontou ali, né, chips, implantes, então a gente já consegue ali direcionar o que precisa. Tem também os comandos quânticos do Arcanjo Miguel, então se sair aqui, também você pode perguntar. Se, no caso ali, você faz a ativação do comando, ou do que seja, já pode adaptar para isso também. O próximo aqui é até aquele gráfico que vocês têm, extra, que são dos 72 nomes, em que a gente pode trabalhar tanto a ativação, em que você pode só dar o comando de que vá aquela energia, que faça aquela harmonização, ou trabalhar de fora como um gráfico radiestésico e ver ali qual daqueles nomes a pessoa está necessitando. Pode ser feito também. A próxima aqui é o raio do ouro, né? O do Arcanjo Rafael. Então, ele acaba fazendo a participação novamente, em que a gente ativa aqui as energias do raio do ouro. Só uma pergunta, até para tirar uma dúvida, eu tenho várias iniciações, inclusive essa do raio do ouro. A gente faz ativação aqui, por exemplo, enviando a energia do raio do ouro, não precisa ativar um decreto, ou é livre, como tu falou na outra. Não, você pode fazer só mesmo o comando da ativação. Eu só ativar o raio do ouro da Arcanjo Rafael. Exatamente. A próxima aqui é o sistema do... O nome é em inglês, mas se quiser chamar, energia da cura de luz dos anjos e arcanjos. Aqui que a gente trabalha a questão do anjo da guarda, a energia do anjo da guarda da pessoa, que às vezes está com algum tipo de desconexão, dependendo do que está acontecendo com a vida dela, e a gente acaba nessa ferramenta trazendo essa energia, esse amparo para a vida da pessoa naquele momento. Esse daqui também é uma das poucas que sai, mas sai. Normalmente, das vezes que saíram, as pessoas estavam com algum tipo de processo obsessivo mais intenso. Então, acaba que a própria conexão dela, né, com a parte... Uma coragem diante da guarda. De certa forma, sim. Ela, depois eu vou mostrar mais ampla, porque tem a iniciação dela. Aproveitando e falando, já que eu falei das iniciações, alguns sistemas, que a gente vai ver mais para frente, eles têm símbolos. Vocês vão ser iniciados nos símbolos, mas vocês não precisam ativar, como você perguntou, né? Aproveitando aqui. Você só vai precisar dar o comando. Feita a sintonização, não vai precisar que você... Porque tem sistema que tem mais de um símbolo e tudo, então não é necessário. Só dá o comando mesmo, ativa ali para a pessoa. A próxima ferramenta aqui é o Reiki dos Anjos Acásticos. E aqui dá um desdobramento também, dependendo do operador. Aí tem alguns operadores que já trabalham com leitura de registros acásticos. Então, se for o caso, dependendo de como é o atendimento, ela pode puxar por essa questão ou trabalhar só a energia. E se a gente não tem, no caso, esse curso, esse conhecimento, a gente só ativa também, Sim, na aula, esse daqui é um dos sistemas que a aula dele é um pouco maior, justamente porque vocês vão poder... Vou mostrar para vocês algumas formas de vocês trabalhar essa energia dos anjos acásticos. Vocês podem trazer só a harmonização, mesmo a energia, né? Para a pessoa de algum ponto, ou tentar também, seja direcionar energia para o equilíbrio dos chakras, caso dê ali que a pessoa já tem algum, né? Que alguns chakras a gente acaba, pela desarmonia dele,
direcionando um tipo de bloqueio que pode vir de outras vidas, né? Por exemplo, o chakra básico, que é um chakra ligado à questão da sobrevivência. Então, às vezes a pessoa já pode trazer de outras vidas algum caso da família. Às vezes tem muitas famílias, né, que acabam passando alguma maldição, né, Igor? Alguma maldição, alguma praga, alguma coisa desse tipo. Exatamente. Aí ela já traz algum bloqueio ali que você pode trabalhar com esse sistema. A próxima ferramenta aqui são dos florais etéricos, que você pode fazer o direcionamento e, se quiser, eu vou mostrar também, que esse aqui também só em aula prática do que falando, né? Vocês também podem fazer. Pode falar. Só uma coisa, eu não tenho mais acesso àquele curso dos florais etéricos. Até vai fazer uma aula dessa dos florais etéricos para a gente enviar esses florais etéricos. Eu estava querendo acesso ao curso dos florais etéricos, eu não tenho mais acesso. Dos florais etéricos dos 7 raios? Ou isso, dos 7 raios, não, dos 7 raios. Eu acredito que já está até a aula lá do curso gratuito. É porque eu não olhei, mas eu vou olhar, então. Tá, sim. Eu estava nessa dúvida, tanto dessa quanto do raio do ouro, se eu incluía, apesar de estar lá gratuito, mas eu acho que dá para colocar assim. Eu acho que é legal, e até para a gente deixar ali, para a gente ter acesso. Na ordem, né? Eu também pensei nisso, na questão de ser na ordem. Então, aqui você tanto pode ativar, como a gente tem, né? Ativar o floral etérico direcionado ali para a energia da pessoa, né? Na corrente sanguínea. Ou, se você quiser também, através do testemunho que eu vou mostrar, pegar uma quantidade de água, caso seja atendimento presencial, né? Isso pode estar não tem sentido, tanto sentido. E ativar para a pessoa. E a pessoa pode tomar ali, se for o caso, já direcionar, que eu acho até mais prático. E o próximo aqui ferramenta de passagem, a gente vai para o Merkaba radiônico, que é onde tem os gráficos de radiestesia. Aqui, eu só me confundo com os nomes, mas eu sei quais são. O primeiro aqui, energia vital, é que a gente vai trabalhar a energia, trazendo a energia vital aqui, muitas vezes é quando a pessoa está com algum processo também obsessivo, que ela, ou mesmo de alguma doença mais prolongada. Eu acredito que foi até quando eu fiz da sua mãe, né? Acho que saiu essa ferramenta, em que a pessoa já perdeu muita vitalidade, seja pela doença, pelo que está cometendo com ela, e que ela precisa de um pouco mais para reagir, dependendo do quadro que ela se encontra. Principalmente em outros casos mais graves, né? Outras doenças mais graves. Nós temos aqui o monograma de Cristo, que ele traz ali também as energias de cura, ele faz também a proteção, cada um aqui, e de cabeça alguns eu esqueço, tenho paciência, a idade, né? Mas ele traz também essa proteção, claro, de Cristo, o tratamento de cura, aqui já direcionado para o espiritual. No próximo aqui, o tetragramaton, ele é um gráfico que traz a proteção também, já a proteção, a magia e tudo mais. Acabei esquecendo de mencionar, mas vocês podem, eu não vejo necessidade, eu ativo direto aqui, mas eu sei que tem gente que gosta de depois montar o gráfico. Eu não faço assim. Quando a mesa pede, eu sempre pergunto se é necessário montar fora da mesa. E aí, se dá, eu toco o pai. Eu costumo direcionar logo. Não gosto de montar porque eu não vejo propósito, porque na mesa acaba, além de ser ativado mais rápido, traz, né, impulsionado pela energia radiônica mais rápido. Próximo aqui pode ser chamado de Pantáculo de São Bento ou a Cruz de São Bento, que é da mesma linha mesmo, que é mais comum, que ela faz o famoso exorcismo de São Bento, que seria também aqui ligado à magia, mas, de certa forma, um processo de desobsessão e proteção também. No caso de uma pessoa que está vindo aqui com esses desequilíbrios provocados por magia. Aqui, tanto o trabalho feito de magia, quanto a energia mais densa, eu diria, da praga, da maldição, né, que acaba afetando mais intensamente a pessoa.
Esse aqui sempre confundo o nome, ainda mais pequenininho, mas se eu não me... Ah, lembrei. Esse aqui é o da cura oculta. Ele faz o trabalho de cura, mas não é de cura de algo que venha pelo espiritual, é a cura mesmo direcionada do corpo físico, né? Algum desequilíbrio que está acometendo. Esse gráfico aqui é o outro também, trabalha a cura, o nome eu não lembro. Desculpem, eu sempre confundo. Ah, lembrei. Quando eu consigo enxergar, tá Está muito pequena, eu confundo, lembrei. Ele é o pantáculo de proteção contra espíritos malignos. Eu lembrei por causa do formatinho ali, dos espíritos malignos. Então, também é um outro para a questão de ataque espiritual. Acessórios. Isso. E ele tem um diferencial que ele acaba impregnando a aura da pessoa de uma espécie de escudo de proteção. Então, porque às vezes a pessoa está levando tanto choque energético, né, e que o ataque é um pouco mais intenso, a pessoa vai jogando energia por cima de energia, né, e vai debilitando a pessoa. Então, esse gráfico ajuda a trazer um escudo mesmo de proteção para, no que vinha um ultra ataque, assim, mais direto, protege e dá o espaço, né, para a pessoa convalescer também, que é importante. E às vezes o ataque espiritual ele não derruba a pessoa no ataque em si, mas na recorrência, né? Porque a pessoa mal se recuperou de um, vai levando mais, tudo mais de caso de pessoas que têm os famosos inimigos kármicos, né? Que os obsessores vivos também. São aquelas pessoas que parece que vivem só para perturbar o outro negócio. Tem gente que é encarnado pior que obsessor. Exatamente. Esse aqui que é o... Esse aqui é porque eu confundo com esse aqui, porque ele é o choque do retorno, que é um dos gráficos que pouca gente fala. Eu já ouvi falar, ele é muito bom. Não é tão comum, mas ele faz justamente, como o nome diz, vem a energia nociva, ele para e ele devolve aquela energia para a origem dele, ajudando também a proteger a pessoa. Esse sai com uma certa frequência, sim, mas normalmente sai em casos muito de inveja. Tenho entendido mais nesse sentido, que ele faz essa devolução, até porque, como a gente sabe, né, às vezes não precisa nem ter muito, a pessoa cisma com a outra e quer a vida do outro, né? É um negócio horrível. Partindo para que a gente ir para os outros dois que são diferentes, nós temos o trígono, que ele traz também a proteção, a quebra de energia nociva. Tem uma mesa que tem esse gráfico também. E os dois aqui que são coloridos de propósito para serem diferenciados. Esse de cima é conexão com a apometria, é aí que a gente já vai ser a parte, né, estendido, a explicação para vocês, para que seja feito... Esse aqui, quando sai, também é quando a pessoa está passando por um processo de desequilíbrio, de obsessão, em que precisa ser feita uma limpeza mais profunda. Das vezes que eu já operei, acho que uma vez só saiu comigo. Então, também, como eu falo, também vai muito do operador, do que ressoa com a energia dele, né? Acaba vindo clientes com alguns tipos de desequilíbrios e acaba tendo ferramentas que não saem. E aproveitando a curiosidade para vocês, a média de ferramentas que saem dessa mesa é no mínimo 10. Eu já atendi pessoas que já saíram 17 ferramentas, vocês têm noção? Então, bem completo. Sim, e já também, como eu falo, nas outras mesas eu já não gosto. E essa mesa, não acho bacana fazer várias ao longo do dia. Como a pessoa fala, mas é porque a mesa vai me prejudicar? Não, mas é porque o seu próprio desgaste energético, você está aqui segurando o pêndulo e tudo mais, apesar de ter ali a egrégora, todas as proteções, mas é você ali, né? Seu cansaço ali também. E eu não
acho tão necessário. Nas outras mesas, até 4 atendimentos por dia, isso aí já no limite. Eu já acho um número razoável. Eu faço 2, 3 no máximo. Sim, eu também. Para mim, eu só faço 3 mesmo se for mesmo um caso de urgência, já tenho atendido. É isso. Mas eu também prefiro fazer 2 e eu ainda tento espaçar. Uma no começo, outra mais no fim, para ter um intervalo. É bem desgastante. Nessa mesma vez eu já tinha almoçado 1 hora antes, terminei a mesa, parecia que eu não tinha almoçado nada, para você ver a energia que foi. E na outra aqui é a ativação do Comando Estelar Santa Esmeralda. Aqui também já é para um caso mais complexo e normalmente é porque a pessoa está precisando de um atendimento mais extensivo. Aquilo que já está nela, né, causando a desarmonia, ela precisa de algo a mais. Então, normalmente, quando a gente ativa aqui, é para que ela possa ser levada durante o sono para tratamento. A maioria das vezes que sai, para mim, foi muito pontual disso. E também em casos bem pontuais. O último foi de uma pessoa que era viciada em drogas. Então, dá para imaginar o quanto o corpo físico e astral dela devia estar judiado, né? Por todo o processo, a questão de obsessores que sempre tem, né? Ligado. E que eu gosto dele é porque ele tem essa consciência, apesar do vício. Ele sempre está procurando fazer coisas para tratamento. Então, eu já acho assim, um diferencial tremendo. E que, claro, que ajuda. Ele faz tanto para ele quanto para o relacionamento. Eu acho bonitinho. Até porque também não é nada fácil, né? Então, partindo para o lado aqui, esquerdo, aqui já é o Merkaba emissor de energia, em que a gente vai trabalhar aqui os sistemas de energia, salvo o primeiro ali, o Antakarana, que é um gráfico de cura. E até no momento foi pedido deles, porque eu não ia colocar, eu não via sentido do gráfico aí. Mas pediu, a gente faz, né? Mandou, a gente obedece. Então, vamos lá. A primeira aqui é a energia pulsar de Kuan Yin. Aqui ela é representada pelo mantra, esse símbolozinho é o símbolo do mantra, Om Mani Padme Hum. E é uma energia que traz a compaixão, né, a cura compassiva de Kuan Yin. Normalmente aqui, quando sai, a pessoa tem algum quadro emocional em que ela precisa da compaixão, principalmente por ela mesma. A pessoa muitas vezes está se cobrando demais ou presa numa situação do passado, de certa forma que ela não consegue se libertar. A última que eu atendi, que saiu essa ferramenta, ela estava num quadro depressivo, mas naquele ponto em que todo mundo tentava ajudar ela, fazia as coisas, mas não se observava a diferença. E a pessoa também era terapeuta, que era da amizade dela, e sabia que a terapia funcionava, né? Então já abre aquela coisa, poxa, só com fulano não tá? Então deve ser algo nela, e ela veio nesse sentido. E, de fato, ela saiu ali até a ferramenta da Mãe Maria, que trazia também ela com traumas gigantes emocionais, e a questão dela se perdoar. Então, muitas vezes, quando sai a energia de Kuan Yin, é muito disso. A pessoa precisando dessa energia da misericórdia para que o amor incondicional possa vir, né? Fazer dar uma espécie de respiro para a pessoa ter um momento de pureza. Pulsar. P-U-S-A. Isso. P-U-S-A. Isso. Aí o próximo, o Antakarana, que é o gráfico radiestésico da cura. O próximo aqui, DNA Reiki Healing. Esse daí já tem disponível para vocês. É a cura mesmo do nosso DNA divino. Aqui, seja por alterações do DNA causado também por processos obsessivos, em alguns casos, não é tão comum, mas acontece.
esses seres negativos acabam alterando o nosso DNA, mas principalmente ele trabalha a questão de pessoas com doenças autoimunes ou degenerativas. E aqui a grande observação que, claro que a gente não vai conseguir muitas vezes trazer a cura em si, porque a pessoa que às vezes manifesta essas doenças é um processo kármico, mas a gente consegue trazer o alívio para ela dentro dali do que é possível, do que a espiritualidade permite para ela. E quando é casos, como eu mencionei, de alteração do DNA, seja lá qual a função, a gente já consegue trabalhar melhor. Então, eu falo isso mais por questão de responsabilidade também, né? Para não ser aquela pessoa que promete dar falsas esperanças, né? Então, tem algumas coisas, sim, que são kármicas, a gente pode ver também. Eu também atendi uma pessoa que, no caso dela, era um problema mental de um parente, que era kármico. Ninguém sabe, descobria o que era, e era kármico, e era ligado com a mãe dela, que já era desencarnada, mas então ela já tinha cumprido, de certa forma, algumas questões. A próxima ferramenta aqui é o Reiki fitoterápico etérico, que é quase como os florais etéricos, só que a gente vai trabalhar a energia das plantas, e que você vai ativar ali as energias de determinado, são 49, se não me engano, plantas que nós temos disponíveis, cada qual com as suas propriedades para aquela pessoa. Gráfico para investigar? Sim, tem um gráfico extra que tem lá nos materiais. Eu fiz esse gráfico e já trouxe para vocês, até porque ninguém merece. Né? Muita coisa para decorar. Sem condições. Às vezes, comigo acontece de vir. De eu estar ali, sai essa ferramenta, às vezes já vem, mas mesmo assim eu confirmo. Principalmente camomila, quando a pessoa tem muito processo emocional, que mais sai. A próxima ferramenta, ela é não tão desconhecida, é desconhecida a abordagem dela. É o Zodiac Reiki, ou Reiki Zodiacal. Ele funciona mais ou menos como eram as ferramentas planetas que nós temos nas outras mesas. Só que aqui, a gente, como o nome já indica, nós vamos trabalhar as energias do zodíaco, dos signos. E ele não tem um gráfico extra, porque está aqui na própria mesa, bem do ladinho. Então, basta vocês... Só a direção ao contrário, pelo ponto. Sim, aí você vai verificar. Aqui, para quem já tem... Porque nós todos temos todos os signos no nosso mapa, diferentes ângulos de planetas. Então, é bem interessante. Exato. E aí, os aspectos de cada um, a comunicação, né? A questão da ação do pessoal do signo de Áries, o pessoal do signo de Touro, é o signo da família, mas também por ser signo de terra também ligado ao trabalho, né? A estabilidade, aquela força. Então, às vezes, a pessoa tem algum tipo de desarmonia no próprio signo, né? Que todos nós temos, e todos nós também temos no nosso signo solar o desequilíbrio, né? Também. Sem falar que, por exemplo, tenho Vênus retrógrado, né? Aí tu já tem uma noção, né? Se ele diz que coisa kármica isso, né? Tu vem justamente para pagar isso. É bom, muito bom trabalhar isso aí, é bem interessante, bem legal. Sim, e até pela própria questão também do mapa, assim, quem tem, porque o nosso mapa astral, não sei se vocês sabem, a imagem, né, que a gente vê nos sites e tudo mais, ele é um gráfico radiestésico, que a gente pode trabalhar. Não sei se vocês sabiam disso, mas ele é um gráfico que pode ser trabalhado pela radiestesia, fazer as correções no mapa e tudo mais. Então, quem fala muito isso é o Milton Cruz, não sei se tu conhece, ele dá vários cursos sobre isso, sobre cabala, sobre radiestesia, sobre tarô, sobre astrologia. Sim, conheço sim. É muito bom. Então, esse acaba não tendo gráfico por isso, né? Está do ladinho da mesa, então só aponta e ali vocês podem trabalhar.
E claro que eu vou disponibilizar também para vocês o significado. Claro que não vai ser tão aprofundado, né? Mas já dá para já dá para assim, né? Senão vocês vão ficar a vida aí só na astrologia. A astrologia é muito complexa, tem que estudar A próxima ferramenta é o nome mesmo do sistema é ONTAT-SAT. Na verdade, ele trabalha, que eu coloquei até aqui, a frequência de 999 Hz, que é a frequência divina, a frequência ligada à ascensão. Tem até alguns vídeos no YouTube que você já encontra meditações com essa frequência. Eu já vi. E ele faz justamente esse trabalho através dessa frequência, de ativar essa energia de luz, essa vibração energética divina, muitas vezes para a reconstrução mesmo energética de alguma questão ali da gente. Também sai muito em caso de pessoas que passam por processos de depressão e, às vezes, obsessão. A maioria das vezes que saíram foi nesse caso. A outra ferramenta, o símbolozinho aqui, a acupuntura etérica. E esse daqui... Achei que era... A acupuntura etérica, porque o símbolo dela é esse aqui. Eu deixei o símbolo original para ficar mais fácil até para identificação. E ele faz o trabalho da acupuntura, só que aqui vai ser sem a necessidade de agulhas e tudo mais, em que a gente pode direcionar ali para ativar em determinado local. E é por isso também que tem acho que é um gráfico extra com um corpo humano para vocês, também para facilitar. Claro que pode ser que já venha a pessoa reclamando de problema na coluna, de circulação, acontece, mas às vezes ela não diz, às vezes alguma coisa que ainda está oculta, às vezes ela sente alguma coisa que é reflexo de outra, então a gente tem aqui essa opção. Aqui na acupuntura etérica, a gente pode só fazer ativação ou servir na intuição, dependendo do trabalho que você faça, também pode ser direcionado com energia. Pode ser ativado para o corpo todo ou pode ser para um ponto ali que você verificar que a pessoa necessita. Só ativação mesmo. Ela vai desobstruir e ela trabalha como uma acupuntura normal. Em todos esses temas vai ter iniciação, no caso, acupuntura. Sim, todos têm. Sim, a maioria eu acredito que já está lá até disponível. E como tem essas outras, eu também vou inserir lá no curso, como vocês falaram, né, até para ficar na ordem direitinho, do raio do ouro e tudo mais. Tá bom. A próxima aqui é a essência angelita, que é a essência desse cristal, que acredito que até o trabalho, o seu, né? Eu comprei. A energia desse cristal que a gente direciona aqui, que traz a energia angelical, a tranquilidade, a cura, trabalha também a aproximação de anjo, né? Trabalho também com a mediunidade e assim vai. Eu posso colocar vários cristais, né, na mesa, assim, né? Posso distribuir vários cristais também para enviar energia junto. Pode. É como eu falei, eu tenho uns orgonites, eu gosto às vezes de colocar, não é sempre. Pronto, também. Cristais, orgonites, eu gosto de enviar as energias. A próxima ferramenta, por acaso, é a ferramenta que deu o nome à mesa, é a Essência Esmeralda. Ela trabalha a cura e, principalmente, da libertação de coisas que estão no nosso interior, um bloqueio energético, né? Trabalha muito a questão do chakra cardíaco, então aquelas emoções aprisionadas, de ressentimentos e tudo mais, ela traz essa cura, essa energia de cura, para que possa fluir da melhor forma. Essa é a essência esmeralda, é tipo cristal etérico, alguma coisa assim? Sim, acaba sendo bem semelhante, sim. Dá para usar a pele esmeralda junto, né? E a energia da esmeralda junto, acho que é interessante. Até pode, mas aqui já está a energia mesmo. Não, nada impede, mas é só mesmo
Questão de gosto, eu também coloco, às vezes eu Eu coloco. adoro trabalhar com questão, né? Eu encho a mesa de questão. Depois eu tenho que limpar tudo. Depois eu tenho... Aí a próxima ferramenta, comandos quânticos, que aí também algumas pessoas me questionaram nas outras mesas, mas se é comandos, eu posso botar decreto? Pode, não há problema nenhum. Aqui eu ancorei aqueles decretos que eu já fiz até no grupo para vocês, aquele da estrela 7 pontas, eu trabalho com eles, mas pode ser qualquer um que você se sentir. A afinidade pode ser dos florais, nem dos florais não, dos comandos quânticos, né, da mesa de Saint-Germain, pode aproveitar para cá, se você sentir. Então aqui é bem... Sai, por exemplo, sai essa ferramenta, eu tenho que verificar qual comando quântico sim, tem que ser ativado. É isso? Sim, aí vai muito de você. Você vai querer trabalhar qual? Ou vai deixar em aberto? Eu gosto de deixar em... Apesar de eu usar esse, eu deixo em aberto. Às vezes, se vir a intuição de algum outro, tranquilo. Mas não, a minha pergunta é o seguinte, ó, tem vários comandos, né? Aí, no caso, sai essa ferramenta, eu tenho que verificar qual comando. Exato. Qual comando para ser ativado. A próxima aqui, o reiki kármico e áurico. Ele vai trabalhar na limpeza de karmas e na aura da pessoa. O nome já até meio explicativo, né? Então, o trabalho dele é bem nesse sentido. E, de novo, aqui a ferramenta de passagem. E a gente chega aqui de novo. É parecido com a outra do outro lado. Sim, o nome é igual. Metatron 2. Ele digamos assim, o que fecha. É por isso que eu gosto de seguir na ordem. Porque é como se um ciclo se forma. Vai fazer o contrário, né? Anti-horário, eu acho que... mas... horário, né? Mas os dois iniciam com Metatron, então aí vai do gosto. Nesse aqui, a gente já tem algumas ferramentas que já são conhecidas de vocês. O código 21, ali o gráfico da Flor da Vida. Sim. E aqui no topo, está aparecendo para vocês uma barra ou está dando para ver em cima? Normal. Está normal? Não, tá normal. É porque para mim fica a miniatura das opções do Zoom, que estava aparecendo para vocês. Então, no topo, nós esse colorido é o Flor do Arco-Íris de Metatron. É um sistema também que trabalha, é uma energia, que, apesar do nome, né, energia branca do arcanjo Metatron, que ele trabalha muito também a nossa essência, a pureza, na verdade, nossa. Tem até na explicação dele que fala sobre pessoas que estão no processo de tratar as outras com arrogância, né? Aquele famoso, né? O gênio difícil. Isso, exato. Estava procurando a palavra. Arrogante, soberba, e que ela inferioriza as pessoas. Então, essa ferramenta ela ajuda bastante nisso, a limpar isso, a despertar essa sensibilidade, eu diria, que é comum a todo mundo, né? Mas acaba, dependente do motivo, a pessoa se desvirtuando, seja por ego, né? Também tem várias questões. Tem a iniciação dela também está disponível, se não me engano, já. A maioria, acredito que já esteja. Então, aqui a geometria, a Flor da Vida, como eu falei, que trabalha com a geometria sagrada, ela trabalha no nosso DNA divino, né? O resgate do DNA divino, que é perfeito, puro, acaba sendo assim. A próxima ferramenta aqui, a egrégora, em que a gente vai trabalhar a egrégora do consulente, acaba sendo um pouco parecida com a mesa de Saint-Germain, em que a gente pode ali ativar, né, a conexão com a egrégora da pessoa. Sim. Caso tenha, às vezes, tem alguns tipos de ataque espiritual que prejudicam a conexão da pessoa com a egrégora, tem vários desdobramentos. Dependendo da mediunidade da pessoa,
Aí entra também a questão das cartas, como você falou que gosta. Tem pessoas, né, que podem fazer algum tipo de tiragem para trazer a mensagem com a egrégora, né, da pessoa. Tem os baralhos, né? Tem Exatamente. tem da Kuan Yin, tem vários, então pode usar, ou até tem tarô. Aí, eu uso toda, tem um arsenal aqui da sua tarô, carta doida, sei lá. Então, aí pode utilizar também, né, a mensagem canalizada ali, que seja. Tem gente que tem a mediunidade, a clarividência, né, de conseguir ver a presença ali de toda a pessoa, passar algum tipo de mensagem, tranquilo. Como eu falei, eu gosto de dar essa oportunidade, apesar da mesa ser já bem complexa, né, bem ferramenta, mas eu acho que a mesa é igual para todo mundo, mas o atendimento pode sim, por que não, né? Cada um tem mais conhecimento numa área, um entendimento maior em alguma coisa, e pode sim agregar. Todo mundo só tem a ganhar, tanto a pessoa que opera... Astrologia, quem tem o reiki, os reikis, a astrologia... Sim, só tem a ganhar quem opera, porque acaba atraindo mais pessoas, e o próprio consulente, que vai ter ali um trabalho mais intenso, né, mais interessante. E aqui, como tem lá o Estrela da Alma, aqui Estrela da Terra, que é, como eu falei, para fazer a aterragem, caso o consulente esteja necessitando, né, como eu falei, está muito desconectado, fazer as trocas energéticas. Pessoal, o termo correto seria as trocas telúricas corretas. Um termo mais chique, mas é bem isso. As trocas aqui com nosso plano de uma maneira mais fluida. Às vezes a pessoa está com excesso de energia, ele sai muito em questões da pessoa com problemas de ansiedade, que acaba tendo excesso de energia no corpo. Então, ao fazer o aterramento, a energia, esse aterramento promove um descarrego, um enraizamento, descarrego, e acaba trazendo mais centramento, mais aquela calma, né, maior para a pessoa. Aí o código 21, ela traz ali de volta os registros deformados, seja provocados por nós mesmos ou por outras pessoas que acabam causando algum tipo de desequilíbrio na gente. Exato. E a ferramenta de passagem, aí, como eu falei para vocês, aí eu volto para cá e questiono. Às vezes acontece de sair, de voltar para cá. Por isso que eu não gosto de, quando sair aqui, já encerro. Não, eu sempre questiono. Tem mais alguma ferramenta? Eu sempre pergunto também. Todas as vezes. Porque às vezes acontece de não sair nenhum mestre inicialmente, mas no final ser peço. É como se já fez, né, o trabalho energético, a harmonização, e no final, né, eles vêm ali, tipo a cereja do bolo, né? Algum tipo de energia para fazer, sim, esse ancoramento. E como eu falei, como não tem a ferramenta de entrega divina, quando ele dá aqui que já foi, aí sim, faz o processo de entrega, e o que difere é isso, aí você já faz o direcionamento com o pêndulo para cima, para o sol central, que simbolicamente é como se a gente estivesse entregando de fato ao Criador para fazer isso, para fazer as transformações, as harmonizações, os equilíbrios necessários ali no consulente, para que aquilo possa se plasmar aqui no nosso plano, trazendo ali para ela o que é esperado, né? Os benefícios para ela. Exatamente. E assim segue no processo normal ali da mesa, o tempo de cura, né, que se fala que é os 21 dias, é igual. Ela vai atuar nos 21 dias ali para a pessoa, naquele mesmo esquema. Não é necessário esperar os 21. Muitas vezes a gente já consegue resultados, não vou prometer que sempre, né? Já tive de, assim que terminar, no dia seguinte, ou algumas horas de ter, mas sim, normalmente demora alguns dias. Tem alguns processos de catarse um pouco mais diferentes, tanto dos comuns, né, que às vezes a pessoa relata um pouco de dor de barriga, né, alguma coisa assim. Dor de cabeça. Exato. Já tive diferente
de pessoas que estavam com bloqueios emocionais, muito bloqueio, ter algum tipo de suadeiro no chakra cardíaco, acordar com o peito assim, suando. E no dia, na manhã, ao longo do dia, ela já está se sentindo bem melhor. Então, tem algumas coisas assim. Tem trabalhado muito com pessoas com Covid, da pessoa tá, às vezes, não tanto pelo vírus, é por isso que eu sempre falo sobre questionar, porque a pessoa tem o vírus, mas o vírus está atingindo ali algum ponto. Normalmente, nos casos de corona, ele vai muito pelo emocional. Quando a pessoa pega o vírus, ela já está com uma debilidade emocional que acaba facilitando. E a mídia fala tanta coisa em morte, as pessoas já acham que vão morrer, né? Exato. E às vezes o vírus ele pega, digamos assim, na pessoa, porque acontece que a gente entra em contato com o vírus e aí, claro, tanto na parte da ciência, nossos anticorpos conseguem defender e tal. Mas na nossa parte aqui holística, o vírus, coronavírus, ele tem uma frequência muito baixa. Então, ela, para se instaurar na pessoa, para provocar ali, não digo nem chegar no quadro grave, mas dali de se firmar, ela tem que ter encontrado uma condição. Muitas vezes, a pessoa, como a maioria das pessoas que eu atendi, são pessoas que estão passando por processos emocionais. Claro que vai aí, como você falou da mídia, tanto do medo, próprio medo da doença, muitas vezes é o que faz a doença, é como eu brinco, uma das poucas coisas que Bolsonaro nesse tempo todo falou certo, que o medo todo tempo, né, que acaba adoecendo mais. Eu, por exemplo, não tenho medo, mas eu me cuido muito. Eu, por exemplo, entro e saio, sempre uso gel, lavo bem as mãos, sempre me cuido. Sim, tem que ter um cuidado, né? Não a paranoia, né? Mas é bem... As vacinas, tudo certo. Então... Tem muita gente que tem muito medo mesmo de pegar. Sim, aí não dá. E tem gente que acha que não pega em nada. E aí esses é que pegam e acabam morrendo. Tem muita gente adolescente que morreu por causa disso. Eu não pego, eu sou protegido, sei lá o quê. E aí... Mas aí dá naquilo que eu estava mencionando. A pessoa tem um bloqueio muito grande na vida. Em algum ponto. Aí a gente traz lá dos corpos sutis a questão do ego, do orgulho, né? Muito disso. E também tem o contrário, tem pessoas que naquelas que eu não vou pegar também não pega. Nós temos esses pontos, mas é essa questão do corona. Então, essa mesa auxilia, mas também, como eu falo, às vezes, apesar daqui ter mais ferramentas, né, ter mais esse desdobramento... Tem uma coisa, se é a hora da pessoa, é a hora, não adianta. Também, é verdade. Nada. Tem essa questão também. Daí. Aí tem que ser bem consciente disso. Como eu falei, então aqui tem mais ferramentas, às vezes a pessoa fala assim, não, é essa mesa porque ela tem mais. E é a questão de que eu falo que, independente de quantas mesas tem que perguntar. Já chegou de eu vir para querer trabalhar, porque a pessoa também trazia essa questão emocional, achando que era essa, e foi me pedir da mesa de São Germain. E teve exatamente o mesmo efeito. A pessoa, em poucos dias, o sintoma não avançou, estabilizou e em pouco tempo... Eu trabalho mais com a mesa nova ou com a antiga de São Germain? Eu trabalho mais com antiga, mas eu acredito muito que é pela afinidade. Essas mesas, tanto a nova, é muito pela afinidade com o operador. Eu gosto muito da nova mesa de São Germain, eu gosto muito dela. Eu trabalho bem pouco, eu trabalho mais com a antiga. Eu já gosto mais dela. Então, e eu falei, às vezes... e às vezes a questão é do que a pessoa está precisando, como eu falei, da energia, da energia da chama violeta, ou da energia da chama azul, do Arcanjo Miguel, como eu mencionei. Aqui eu não posso nem dizer que é só da chama verde, porque, como eu falei, a própria mesa aqui, apesar de ter os mestres principais, né? O mestre Larion é o mestre da mesa, mas como vocês podem perceber, a gente tem vários mestres, temos várias ligações e conexões.
Então, aqui acaba, de certa forma, mais desequilíbrios mesmo. A limpeza, essa conexão, às vezes, com a espiritualidade que a pessoa esteja necessitando. Só mais uma pergunta para a gente finalizar, que eu também estou com fome agora. Eu estou com você. A questão do reiki, por exemplo, eu sou reiki de marrom, te juro, eu confesso, eu sou preguiçosa para o reiki, sou preguiçosa para o reiki. Eu tenho os cursos e tenho que estudar, né? Eu tenho até o mestrado no estudo. E, no caso, a pessoa precisa ter, por exemplo, pelo menos o nível 1 para ter os sistemas de reiki. Daqui da mesa, sim. Isso, da mesa. Sim. O que acontece, deixa eu falar para vocês o que acontece com o reiki. Muitos sistemas de reiki que pedem nível 3 e tal, não é que precisa. É um ponto, não é que precisa. Você falou preguiça para o reiki, também é questão de afinidade. Eu gosto muito de... Eu gosto, eu acho maravilhoso o reiki, maravilhoso, mas preguiça de estudar o reiki. Eu já não tenho. Aí o que acontece? Como cada nível é trabalhado algumas questões, então essa exigência já é mais para nivelar, para aquilo não chegue lá num determinado sistema e a pessoa questione, por exemplo, como faz para traçar o símbolo. Que se ela não tiver o Reiki Usui, principalmente, né, o nível 2, essas coisas, ela não vai saber. Então, na verdade, isso aí é o famoso para evitar a fadiga. Porque é por isso a exigência. Que a pessoa, se ela já for mestre, ela já faz ali, né, em tudo. E claro que tem a questão da energia, tem uma parte, sim, que é da conexão com a energia, mas é tem que ser também isso. E porque para o corpo, muitas vezes ele aguentar tanta energia. E como vai se expandindo, né, conforme os níveis, tem essa questão também. Mas a questão do reiki, da exigência de nível... Eu prometo que eu vou me dedicar mais ao reiki. Que eu vou aprender todos esses sistemas aí. Pela mesa aqui é tranquilo. Você só vai precisar mesmo ter uma noção do que ela trabalha, até para você saber o que está ativando, e ter as sintonizações. Então, não é nem exigido tanto de você conhecer, ou por quê. Só mesmo para você saber que ali, por exemplo, quando cair no DNA, e você vai saber já que é algo ligado. Claro que tem alguns sistemas que o próprio nome já dá dica, né? Como esse. Então, o reiki fitoterápico. Então, você já vai saber que vai trabalhar com fitoterapia, a energia das plantas. Então, acaba sendo muito didático, né? Em algumas coisas. Então, não precisa ser um grande conhecedor do sistema, mas basta ter ele para poder ativá-lo. E é isso. Então, mestre, muito obrigada, gratidão, adorei a aula. Eu quem agradeço a vocês, o tempo de vocês, a disponibilidade para vir aqui conversar. Vamos continuar aí, quando der para fazer uma próxima, aí é só avisar e a gente vem. Sim. Aí na próxima já pretendo trazer mais, aí já não vai ser mais para melhorar. Já vai ser só para prática, né? Sim, só para mesmo, porque muita coisa, né, é melhor mostrando, fazendo do que só falando, né? O visual ali também para facilitar. Então tá, obrigadão, então, uma boa noite aí. Uma boa noite para vocês também. Então, também surgir qualquer outra dúvida, só mandar lá que eu respondo vocês. Tá bom, obrigada. Gratidão. Tchau.